muitos já estão com visitas em casa já ou não, né? Esse dia que muitas vezes, além de visitar os seus entes queridos lá no cemitério ou nesses lugares para nós cristãos, é, eles vão passando, como o caso aqui, até da minha sogra, vão passando nas casas para rever também as famílias, né? Então esse é um bom traço aí da religiosidade cristã. Bom, então, amigos e amigas no Senhor, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. O primeiro encontro de gratidão, né? Pós-retiro da criação. Então já faz aí quase um mês e pouco que nós não nos víamos, né? E ficava aqui escutando e ouvindo vocês. É muito bonito ver que a gente já se comunica chamando pelos nomes, né? Daí, como está aqui, como que está lá, onde está. Só lembra da onde é muitas vezes, mas os nomes são conhecidos, né? É a nossa família, a Fratelli aí. Bom, então, acredito que nesse decorrer do mês de outubro, nós tentamos, diante das nossas orações, de continuar um pouco essa rotina do retiro, conjunto com os textos diários dos evangelhos, né? Nos provocaram para continuarmos no seguimento de Jesus e não diferente hoje. Ele nos chama e nos envia e nos convida, né, a proclamar também essa boa notícia, que é a boa notícia do reino de Deus. E esse tempo, também no mês de outubro, para nós que fizemos o retiro do tempo da criação, foi um tempo de, quem sabe, firmar nossos compromissos conosco mesmo, perante a nossa experiência feita do retiro, né? No meu cotidiano, de dispor um tempo para a oração ou para esse encontro pessoal. Saímos, eu lembro, do retiro com muitas perguntas e muitas consolações, muitas provocações, algumas inquietudes, algumas considerações, mas também com muita gratidão e beleza, onde olhamos a criação ou para a criação e pudemos sentir essa presença no nosso dia a dia. Pudemos sentir e perceber que fazemos parte dela e com ela nos relacionarmos para juntos promover a vida. E eu lembro aqui, para que possamos relacionar juntos e promover a vida, a provocação foi de olhar para o nosso jardim interno, na busca pela cultura de paz nesse tempo da criação. E a pergunta, talvez, ou a provocação era: nosso bem-estar, de repente, ele estava ligado, ou interligado, melhor, com o bem-estar dessa terra, ou seja, de toda a criação. E talvez como provocativa, o desafio aqui é recordar como está esse bem-estar, essa cultura de paz, como foi falado aqui no início, né? Já perguntando ao Lucilo ali, que é de lá, perguntando sobre a COP, né, que acontece aqui no Brasil, que vai falar dessa casa comum. E nós, como igreja, já nos prepararmos, né? Ou estávamos nos preparando para isso. E provocar isso em nós era promover uma cultura do bem-estar. E é bonito perceber que, estando interligado com essa cultura da paz, do bem-estar da terra, é possível devido
sentirmos parte de toda essa criação, de não utilizarmos da criação, mas estarmos juntos. Então, nesse mês do pós-retiro, o desafio é de manter, quem sabe, a rotina do encontro com o Senhor da vida. É aquele que nos chama e está aberto a nos acolher, que nos possibilita um encontro íntimo, de muito amor e de muito carinho. É Ele que nos chama, é Ele que nos escolhe, que nos acolhe, como em Isaías. Nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Então, hoje a proposta é, além de olhar para esse tempo, né? Esse período pós-retiro, também perceber que é possível, no meu cotidiano, fora do retiro, criar ou permitir espaços para esse encontro, que muitas vezes em nosso cotidiano, ele não nos permite deixar espaço para esse encontro. Então eu tenho que me esforçar, eu tenho que promover, ou tenho que fazer como em uma das minhas orações, né, de consideração, de considerar fazer desse encontro um espaço de escuta ativa, onde o Senhor fala para cada um e cada uma de nós em nossos corações. Por isso da importância, e aqui eu trago, para marcar a cada período, a cada encontro, de não só deixar registrado, mas trazer a lembrança, o meu caderno, né, que nós chamamos aqui o caderno da vida, ou de vida. Então, é registrar esse encontro. E muitas vezes o fato de registrar ou de trazer essas memórias faz um registro da minha linha do tempo, da minha vida. E assim eu consigo perceber através da frase que me chamou a atenção, dos sentimentos que ali surgiram e dos apelos que foram provocados, as marcas de Deus agindo em mim, ou em cada uma de nós. E o mais bonito é perceber que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Dou como exemplo hoje, e quero só trazer aqui, abrindo um parênteses, minha mãe tem uma família que é muito unida. Elas são em 13 irmãos, com o mesmo pai, com dois casamentos. E nós fizemos domingo passado uma linha do tempo da família e demos de presente para eles, né, um caderno e uma caneta. E nós chamamos de memórias. Então nós convidamos a cada uma dos irmãos que ali estavam presentes, ou dos filhos, netos, primos, sobrinhos, que daquele ente querido que não estava presente, que já se foi, a tentar registrar essas histórias. Então, lembrar das marcas, lembrar dos acontecimentos, e ali nós fizemos uma provocação e foi muito bonito. Saiu cada coisa que ninguém esperava, nem os irmãos que ali estavam presentes com 70, 80, 90 anos, surpresos com o que os outros irmãos falavam, e os sobrinhos, netos, bisnetos também todos alegres porque registraram algumas histórias. E hoje eu tive que fazer um filminho com ela, com a minha mãe, para explicar qual era o objetivo desse caderno e dessa caneta. Então eu recordo a cada um de nós também aqui, usando esse como exemplo, de fazer de um caderno de vida o nosso registro, a nossa memória do encontro. Como nós temos esse encontro de gratidão, onde é um espaço aberto para que possamos recordar e promover, depois em partilha, e expressar isso em partilha, como foi esse período que eu fiquei no meu cotidiano me encontrando com esse Senhor da vida. Então, no meu cotidiano, eu abri espaço e fiz em um local esse espaço sagrado do encontro pessoal com Deus. Então, hoje a proposta é que possamos fazer um breve momento de oração, utilizando uma passagem bíblica que a igreja propõe na liturgia, para que possamos
recordar e acalmar nossos corações. E depois dessa preparação, desse encontro, dessa oração, nós vamos para a nossa partilha. E lá, como todos sabem, que acontece a magia mágica, né? Que cada um e cada uma aqui pode contar como foi sua experiência e, através da experiência do outro, registrar no seu consciente e no seu coração como Deus age através do outro e, através do outro, Deus age em mim também. Então, essa é a proposta para hoje, ok? Então, eu peço a todos que se acalmem, né, na agitação do dia a dia, no domingo, no início já da semana, que eu ache uma posição confortável, né? Que eu solte um pouco o meu corpo, relaxe minha mente, não brigue com minha mente, traga todo aquilo que vem, né? Acolha tudo que vem, que faz parte de mim. Começo a perceber a minha respiração. Então, nesse breve momento de oração, que nos fará resgatar o que eu registrei, ou se caso não, quais foram os encontros que me marcaram nesse tempo que me dediquei, né? O qual momento de oração ou de vida eu pude perceber Deus agindo em mim, em meu coração. Esse Deus que vai agindo comigo, mesmo sendo em momentos de turbulências ou momentos de desolação, mas também em momentos de muita consolação. Então procuro me acalmar, minha mente e o meu coração. Utilizo da respiração, puxo o ar pelo nariz e solto pela boca 3 vezes. Sabendo que não é só uma reunião de amigos, mas é uma reunião de amigos com o Senhor. Tomo consciência de onde estou, e aqui é dentro de um grupo, dentro de uma plataforma que me conecta a várias pessoas, a vários amigos conhecidos e não conhecidos, que me acolhem, que me escutam. Começo a perceber como eu chego para esse encontro de hoje, como eu estou. Se desejarem fechar os olhos, podem fazê-lo. Tomo consciência e, nesse tomar de consciência, procuro agradecer por este momento, por esse encontro de gratidão, pela minha vida, que eu sou obra desta criação, sou a criatura, e pela vida de cada um e cada um que está aqui. Também neste momento, podemos trazer aqui para que possamos fazer uma corrente de oração, muitas vezes de intercessão, a todos e a todas aqueles amigos que nos pedem oração. E aqui em especial, quero colocar uma amiga que fará uma cirurgia
no domingo que vem. O nome dela é Arlete. E ela me ligou e pediu assim: Paulinho, você que é um homem de religiosidade, você e Andréia, podiam colocar-me na oração? Porque eu acredito muito no poder da oração. Então, se algum de vocês também tiver alguém que nos pede oração, que necessita, ou lembremos de alguém, agora seria o momento. Também para na lembrança de hoje, desse dia que nos traz lembranças e saudades das pessoas que ressuscitaram, né, com o Senhor, que nos deixaram marcas, também trago-os na memória. Fazendo essa memória, vamos trazer junto também a Trindade, fazendo também o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fazendo esse simples gestos, podemos sentir a presença da Trindade em nós e perceber o quanto eu sou amado e amada, ou como se diz Santo Inácio, desejado e desejada pelo Senhor da vida. E o pedido de graça hoje será para que Deus me abra o coração e me ilumine nessa noite de partilha e que, ao acontecer, eu possa dar graças ou fazer desse encontro um encontro de gratidão. E hoje, para ajudar nessa preparação e partilha, nesse recordar e preparar para um encontro com mais pessoas, nós vamos refletir o evangelho sugerido pela liturgia diária, um dos evangelhos para esse dia. Vamos utilizar Marcos 15, de 33 a 19, de 16, 1 a 6. Porém, vamos fazer um recorte nele. Então, eu vou pedir para que quem consiga, nesse momento, utilize um pouco da imaginação para que nos ajude a entrar na cena desse texto e, entrando na cena, perceber o que acontece nesse texto. Perceber como é o local, quem são as pessoas que estão na cena, viver esse momento ali presente. Então, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ungir Jesus. E no primeiro dia da semana, foram muito cedo ao sepulcro. Mal o sol havia despontado. E diziam entre si: quem removerá a pedra do sepulcro para nós?
Levantando os olhos, elas viram a pedra removida, que era muito grande. Levantando os olhos, elas perceberam que a pedra estava ao lado. Ele lhes falou: Não tenhais medo. Buscai Jesus de Nazaré, o que foi crucificado. Ele ressuscitou. Já não está aqui. Eis o lugar em que o depositaram. Palavra do Senhor. Neste dia que lembramos da ressurreição dos mortos, dos nossos entes queridos, resgatemos aqui a confiança de ir também ao encontro de Jesus, e não com os olhos cabisbaixos, mas com um olhar de esperança. No caminhar com Maria Madalena e Maria em direção ao sepulcro, podemos pensar como está o meu coração hoje, ou como estaria o meu coração em direção ao sepulcro, a qual Jesus havia sido colocado. E nesse pensar, nesse andar com as Marias em direção ao sepulcro, resgato aqui uma das provocações do retiro da criação, de olhar para nós mesmos e perceber como está o meu jardim interno nesta caminhada. Será que ele está igual a um sepulcro, como um local de morte, um local de medo, um local de falta de confiança, um local de abandono e desesperança? Tomo consciência e percebo de como está esse meu jardim interno, caminhando em direção e com Marias ao sepulcro. Também posso olhar para o meu coração ou para meu jardim interno em paz e responder que o sepulcro pode ser um local onde percebo a ressurreição, um local onde há vida, onde há esperança se eu mudar o meu olhar. Olhar para Jesus pode me trazer ou me reverter este olhar.
abrindo-me para o novo, e nesse novo, então, abrir espaço em meu coração para fortalecer a minha fé. A minha fé que é e deve ser pautada pela esperança do verbo esperançar. Então podemos hoje olhar e caminhar com as Marias em direção ao sepulcro como local, com um olhar cabisbaixo e com um olhar de morte. Mas também podemos caminhar com Marias e ir até esse sepulcro com um olhar para o alto, em direção à pessoa de Jesus Cristo e perceber que há esperança nele. E agora, através dessa passagem, deste momento de preparação, em quais caminhos nesse mês que passou até hoje eu estou? No sepulcro, quem sabe aberto, mas fechado, cheio de mofo, desconfiança, desesperança, ou no sepulcro aberto, onde a simbologia de ele não estar mais significa esse olhar para o novo, para a esperança, para a ressurreição. E assim começo a perceber que sentimentos eu tive nesse andar com Marias. O que eu percebi, o que ficou mais forte, e quem sabe qual o apelo que Deus faz para mim perante esses dois olhares desta caminhada. Tomo consciência e agradeço por esse encontro. E aí somos convidados, aqui todos e todas, a rever também essa minha caminhada pós-retiro e perceber este caminho e me perguntando: como foi? E de que forma eu fiz ele? Com um olhar de morte, como um sepulcro cheio de desconfiança, medo, desesperança, ou um caminhar de encontrar um sepulcro vazio. Mas assim perceber que este vazio está cheio do Espírito Santo em minha vida, pois percebo que o fruto desse vazio é a ressurreição. E percebo que Ele ressuscita todo dia em minha vida, me dando força, alegria, sabedoria e esperança para enfrentar o meu
cotidiano. E agora, encerrando esse momento de encontro, de resgate do desse período pós-retiro até hoje, depois dessa experiência que eu fiz, eu posso e convido a todos e vamos deixar uns 3 a 4 minutinhos em silêncio para que eu possa olhar esse meu jardim interno e possa também olhar para o meu caderno de vida e resgatar esta caminhada. E nesta caminhada que eu fiz, como as caminhadas de Marias hoje, perceber as marcas de Deus em minha vida e que desejo hoje partilhar aqui com todas e todos como um sinal de esperança. Então, eu convido a todos, a quem desejar buscar o seu caderno de vida, a resgatar o que mais chamou a atenção, ou mesmo na sua vida, e já se preparar para que, na hora da partilha, que abrimos as salas, eu for me encontrar com o grupo, eu possa já estar com aquilo que eu desejo partilhar, que foi de mais importante, ou que para mim é de mais importante, ou foi de mais importante, assim abrindo espaço também para o outro, dando tempo também de escuta. Então, obrigado pela confiança e nos vemos daqui 3 a 4 minutos. Também lembrar que já está aí e já estamos preparando o retiro da criação, o retiro do Advento e Natal. Já estamos com o livrinho, então quem quiser comprar, a gente já mandou algumas informações no grupo do WhatsApp. Para quem não tenha, chegando as informações lá no grupo do WhatsApp ou por e-mail, por favor, se comunicar conosco, né? Devido, às vezes, o acesso ou não tem, ou o lugar que chegará não tem correio, a gente sabe da realidade nossa do país, né? Então, podem falar conosco que nós vamos sempre dar um jeito. Estamos ansiosos também por rezar juntos, né? Novamente, esse período, né? Do novo. Nos colocando na presença e conjunto com a igreja, né? Presença com o Senhor e com a igreja nesse contexto. Lembrando que começa mais cedo esse ano, né? No final de novembro. Mas a gente vai mandar mais informações lá nos grupos. E também uma coisa que antes de eu abrir para mais gente falar e para ir encerrando, falar que foi feito o convite, né? Para não só os facilitadores que são, né, são a nossa pérola junto, mas para quem também quer fazer parte do secretariado que mandou mensagem, a nós já está ativando novamente, e caso tenham enviado mensagens e nós não retornamos, que eu façam de novo, porque muitas vezes a gente não dá conta de tanta mensagem. Então, por favor, animem lá de novo, coloca. Lembre de mim, né? Tô me sentindo aqui não respondido, então fique bem à vontade, porque são muitas, muitas mensagens mesmo, né? E então é isso. O retiro está chegando, vamos nos preparar com isso. Continuar também nesse tempo de novembro até a chegada do retiro com as orações diárias, fazer esse encontro pessoal, para ativar nosso jardim interno, né? Hoje a gente sai com um olhar de ressurreição, de gratidão, para que não tenhamos medos, com um sinal de esperança. Esse Deus que não quebra essa aliança, acho que isso é muito importante para nós inacianos, né? E que possamos aí regar nosso jardim interno e ser persistente. Vou dar o exemplo da Ana aqui, que cai, cai, desce, né? E sobe, né? A internet que não nos deixa muitas vezes,
mas somos perseverantes, né, Ana? Usando assim só como simbologia, tá ok? Então eu vou abrir agora, o Marcelo levantou a mão e depois a gente pode encerrar. Se alguém mais quiser falar, por favor, levanta a mão ali para nós. É com você, Marcelo, por favor. A minha esposa disse que o padre Laércio vai fazer uma reflexão diária nesse retiro do. Como Do chama advento. esse? Do Do advento, Advento? Natal. Ele vai soltar um vídeo, em vez de ser só áudio, vai ter um vídeo por dia da reflexão do texto. Não sei se isso ajuda, mas me parece legal. Sim. Além disso, depois acho que no dia, no primeiro dia, na abertura, a gente sempre faz algumas considerações, as quais, alimentado pela metodologia não só do livrinho, né, que é feito pelo Itaici, mas também da nossa metodologia conjunta, né? Vai estar o QR Code lá no livrinho, que cada uma semana vai ter isso. E a ideia do Laércio, não lembro se é todo dia, ele pode usar talvez na liturgia diária dele, colocar como vídeo, mas eu não me ative a isso ainda. Eu vi que tem um comunicado dele nas orações diárias que ele fala. Se vai ser semanal, se continua essa explicação semanal da semana ou se vai ter o diário, mas se vier, que seja bem-vindo. Mas como diz um amigo meu que só venha para contribuir, não seja aquela muletinha nossa de não irmos, né, ao nosso local, de sentar, de fazer experiência, de ir ao texto bíblico e dali, né, suscitar, né? Que às vezes a gente faz isso de muleta, que nem um amigo meu fala, no sentido que a gente só escuta, né, e ele sai, a gente tá caminhando, escutando, trabalhando e não para, né, não se aquieta, né? E muitas vezes, no decorrer do meu dia a dia, no meu cotidiano, se eu faço isso, não anoto, né? Não consigo olhar os apelos e aí as coisas se perdem. Só como um cuidado. Mais alguém, por favor? Não? Então, vamos encerrar por hoje. Então, hoje tá aqui, tá, não é? Vi uma mãozinha ali, mas era um tchau já, mas então é isso. Então a gente quer agradecer aqui, obrigado a todos e todas. Foi muito bom estar presente, obrigado a toda a equipe, a todos vocês. E aqui eu tô olhando esse monte, né? Facilitador, 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 quer dizer que o grupo tá rezando e é forte, ótimo isso aí. Estamos fazendo bem a caminhada e todos passaram, tá? Chegar pela Deus, todos passaram. Então, beijo, uma boa noite. Tá na hora de abrir as câmeras, os vídeos e dar tchau. Um beijo.